Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje eu vou falar sobre os jogadores que se aposentaram muito cedo. Jogadores que tinham potencial para chegar longe, para ter uma grande carreira, mas acabaram se aposentando antes do previsto. Então bora pro vídeo. Tostão era considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro e do mundo ali no final da década de 60. Ganhou a Copa de 70 pelo Brasil, é considerado o maior ídolo da história do Cruzeiro, tem a melhor média de gols da história do Mineirão e se aposentou com apenas 26 anos no ano de 1973, quando ele já jogava pelo Vasco. E que surpreendeu muita gente na época, porque até então o Tostão era um dos melhores jogadores do mundo e que todo mundo imaginava que ele ainda tinha muito tempo de carreira pela frente, né? Ainda mais por ser um grande craque. Mas o problema que causou a aposentadoria do Tostão aconteceu alguns anos antes. Em 1969, quando o Tostão ainda jogava pelo Cruzeiro, ele foi jogar uma partida contra o Corinthians e ele levou uma bolada de raspão no olho esquerdo e acabou tendo um descolamento na retina. Teve que passar por cirurgia e fazer alguns tratamentos para poder voltar a jogar. O curioso é que isso aconteceu um pouco antes da Copa, né? Alguns meses antes da Copa, e mesmo tendo ficado bastante tempo sem jogar, ele ainda assim foi convocado, jogou e jogou muito e acabou sendo campeão com a seleção brasileira. A caminhada, escondeu a bola, deu a Gerson, atenção, tentou. Só que 3 anos depois da Copa do Mundo, quando o Tostão já jogava pelo Vasco, ele teve que fazer outra cirurgia e aí o médico disse para ele que ele não poderia mais jogar. Ele foi obrigado a encerrar sua carreira em 73 com 26 anos, que é uma pena, né? O caso de Fabrício Muamba foi um dos maiores milagres que já aconteceu na história do futebol. O jogador, que nasceu na República Democrática do Congo, teve uma parada cardíaca em 2012, quando ele jogava pelo Bolton em uma partida contra o Tottenham, e ele ficou morto por 78 minutos. Isso mesmo, ele morreu e voltou à vida 78 minutos depois. O coração dele parou por 78 minutos. E depois de alguns exames, os médicos diagnosticaram ele com arritmia cardíaca e recomendaram ele, a parar de jogar bola, que ele poderia morrer uma hora ou outra se ele continuasse jogando. E então, aos 24 anos de idade, ele se aposentou do futebol. Arritmia cardíaca, inclusive, que é o mesmo problema do ex-zagueiro Serginho, que faleceu em 2004, quando ele jogava pelo São Caetano, naquele jogo contra o São Paulo, aquele jogador do São Caetano que morreu em campo. Tinha esse mesmo problema, Então, basicamente, o Fabrício Muamba não tinha escolha, A melhor opção que ele tinha mesmo, a única opção que ele tinha era encerrar a carreira. Por isso que ele terminou a carreira tão cedo. O caso do Nakata foi o mais diferente dessa lista. O maior jogador da história do Japão se aposentou com apenas 29 anos, simplesmente porque ele quis. Exatamente, não teve lesão, não tinha problema de saúde, não tinha nada. Ele simplesmente se aposentou. Depois da eliminação do Japão para o Brasil na Copa do Mundo de 2006, o Nakata anunciou a aposentadoria dele, que deixou os japoneses loucos na época. Os japoneses não entendiam por que ele estava se aposentando, porque o Japão precisava dele, Ele era a grande referência do time, mas ele decidiu se aposentar do nada aos 29 anos. E ele nunca tinha deixado muito claro o motivo dele ter se aposentado tão cedo. Mas alguns anos depois ele falou que ele se aposentou porque ele via que no futebol não existia mais amor, O futebol não era mais pela paixão nem pela diversão. Que todo mundo só jogava futebol pelo dinheiro e isso fez ele perder aí a vontade de continuar jogando e foi esse mesmo o motivo para ele ter se aposentado. O australiano Chris Naumoff teve uma das aposentadorias mais precoces do futebol. Ele era considerado uma das grandes promessas do futebol australiano. Inclusive, em 2012, ele foi eleito o melhor jogador sub-20 da Austrália, quando ele jogava nas categorias de base do Sydney FC. E bom, já no profissional, lá em 2016, ele foi contratado pelo Numancia, um time que jogava a segunda divisão da Espanha na época, e ele não foi aprovado nos exames médicos.
Fizeram os exames e ele foi diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica. Então, no dia 4 de julho de 2016, ele anunciou sua aposentadoria do futebol. Com apenas 21 anos, por razões de saúde, ele não poderia continuar jogando. E no final de 2016, o mesmo ano que ele se aposentou, ele foi treinar as categorias de base do Rockdale City Suns. E atualmente ele é treinador na Sydney Grammar School, que é considerada a melhor escola particular da Austrália. Sinan Bitic era uma grande promessa do Manchester City e da seleção de Kosovo. Ele se destacou muito nas categorias de base do Manchester City, foi até comparado com Beckham, porque ele batia muito bem falta e chutava muito bem de fora da área. E quando ele subiu para o profissional, ele foi emprestado para o Go Ahead Eagles da Holanda. E quando ele foi fazer os exames médicos pelo clube, ele foi diagnosticado com cardiomiopatia hipertrófica, o mesmo problema do Chris Nomoth, e ele foi forçado a encerrar sua carreira com apenas 21 anos, lá em 2016. Hoje ele, com 24 anos, ainda trabalha no Manchester City, só que como olheiro do clube. O caso de Abdelhak Nouri é um dos mais famosos atualmente, por ter acontecido recentemente e também por fazer parte de uma geração muito promissora do Ajax e da seleção holandesa. Ele é dessa mesma geração do De Jong, De Ligt, Van de Beek e esse time aí que chegou na semifinal da Champions League. E ele bem provavelmente estaria nesse time porque ele era um dos jogadores mais promissores aí dessa geração, que fez história aí na Champions League de 2018-2019. O jogador sofreu um ataque cardíaco durante um amistoso contra o Werder Bremen, lá em 2017, quando ele tinha 20 anos. E ele ficou em coma por 1 ano e 1 mês, né? Teve uma comoção geral na Holanda. A torcida do Ajax sempre fazia homenagem para ele, né? Os jogadores também. E atualmente ele já está em fase de recuperação, já saiu do coma, mas ele sofreu sérios danos cerebrais e também teve muitos problemas com seu estado físico. Por um tempo ele só conseguia falar, não conseguia nem mexer o pescoço, e por isso é quase impossível ele voltar a jogar futebol no futuro. E os médicos que estão cuidando do caso dele, né, já disseram que a carreira dele já acabou. Então o vídeo vai ficar por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou deixa um like, se inscreve no canal, que eu vou trazer vídeo aí toda semana com vários outros temas, beleza? Então falou!